Olá pessoal, continuando agora os estudos sobre Apocalipse, porém com datas e interpretações em relação aos anticristos, né? O que eles vão tentar fazer em relação aos judeus para tentar enganar. E já trazendo alguns esclarecimentos e também lembrando que as datas apresentadas aqui, principalmente no próximo vídeo, porque aqui não vai ter tantas datas, né? Mas não se trata de uma revelação de algo que vai acontecer exatamente naqueles dias, mas de extrair das interpretações e significados dessas datas e meses e anos também, de forma a entender melhor o Apocalipse. Então, assim como a gente aprende matemática usando números primeiros, depois vai para incógnitas e aí para incógnitas o ensino, né, o entendimento vai muito além, dessa forma que a gente está tentando aqui também, usando números para tentar ir mais além. E já fazendo esclarecimento sobre algumas coisas, a diferença entre se comprometer em construir o terceiro templo, que é algo que um dos anticristos ali vai fazer, lembrando que são três, por isso o número 666, porque o número 6 representa o homem. O homem foi criado no sexto dia da criação. E por conta disso tem esse número 6 vinculado. E quando fala 666 e é o número de homem, é porque são três pessoas. Então eles vão se esforçar para isso. Então quando eles falarem que vão se esforçar para construir o terceiro templo, a data que vai ser apresentada aqui não vai ser o início da construção do terceiro templo, mas eles vão estar se comprometendo a partir dali, se esforçando para que isso venha acontecer e talvez em 3 anos depois. 3 anos e meio no caso, né? Então existe essa diferença entre se comprometer e ter realmente o início da construção. São coisas diferentes. E também existe a diferença entre o dia em que a trombeta é tocada na eternidade, para que os demônios aqui, né, quem estiver aqui possa ouvir, e quando eles vão executar a permissão que lhes foi concedida. Então, são também momentos diferentes. Então, eles vão ouvir e vão agir. No nosso tempo, não quer dizer que será exatamente no mesmo dia. Pode não ser. Algumas coisas podem não ser. E também relembrando o motivo pelo qual a conhecida visão dos glorificados, como está lá em Apocalipse 7, ele se trata, quando fala sobre as pessoas que vêm da grande tribulação, não quer dizer que são pessoas que estão morrendo durante a grande tribulação, ou que vão morrer em um determinado momento da grande tribulação. Ao dar início à grande tribulação, essas pessoas são levadas para este local. E o número é muito grande, é imenso, sendo que, humanamente falando, a gente aqui consegue contabilizar, mensurar mais ou menos que nós estamos em 8 bilhões de pessoas. Talvez até aquele momento 9, ou até menos. Não sei o que pode acontecer, né? Se houver alguma outra doença em todo o globo e pode reduzir esse número de novo. Mas, lá nos céus, o anjo não consegue contar, então é algo realmente grandioso. O número de pessoas é imenso. E não tem a ver exatamente com o dia do arrebatamento, como é conhecido o arrebatamento, em que as pessoas daqui serão levadas para aquele local e não se pode contar de tantas pessoas que tem, porque não vai ser tantas pessoas assim como a gente está imaginando. Pelo menos nos ensinaram até agora. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, porque essa reunião que vai haver nos céus da visão dos glorificados não são somente das pessoas que estão sendo levadas daqui para lá, nem das que vão morrer aqui durante, né, a grande tribulação, mas são a reunião de todos os que já morreram no Senhor, sendo levado para este local, o santuário divino, que fica nas regiões celestes, em que tem também o átrio interior e o átrio exterior. Os judeus de sangue ficam no átrio interior e os gentios, né, os não-judeus, no átrio exterior, por 42 meses. Em Apocalipse 11, 1 e 2 está descrito isso. Mas por que então seriam todos os que já morreram no Senhor sendo levados para este local? Temos que lembrar também que, como o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 3,7, os céus que agora existem e a terra estão entesourados para o fogo. Então, o único local, vamos dizer assim, que não vai ser feito novos céus, nova terra, porque não está em nenhum dos dois, é o santuário divino. Então, quando se der o início da grande tribulação, lá nos céus vai começar a ser feito novos céus, já. Por isso que eles vão ser reunidos de todos os céus, no plural, e colocados neste local. E aqui na terra vai ter essa grande tribulação, esse período extra, né, de tempo para arrependimento e também para correção, em que depois sim, que completar essa jornada, aí também quem estiver vivo vai ser transformado e levado para esse local também e encontrar com o Senhor nos ares. Mas esse é o motivo pelo qual o número não se pode contar. São todas as gerações dos que já morreram no Senhor, estão aguardando e vão ser reunidos de todos esses céus em um só lugar. Porque esses outros céus também vão ser feitos novos. E por que isso, né? Se a gente quer morrer e ir para o céu e esse céu vai ser feito novo, né? Lembrando que existem demônios que abandonaram as suas habitações, o seu estado original, voluntariamente, para vir aqui para a Terra, para as regiões celestes e causar o que estão causando. Mas como eles moravam na eternidade, então as suas moradas eram eternas também. E apesar de talvez, vamos supor isso, né, que não estejam contaminadas, pertencem a pessoas que estão contaminadas. Não podem retornar para lá. Ficaria um local inabitável. E Deus vai pagar até mesmo a lembrança dessas pessoas, desses seres também. É por isso que serão feitos novos céus e nova terra. E quando esse evento acontecer, que a gente conheceu, né, como arrebatamento, mas lembrando que não é o corpo sendo transportado, não é o corpo desaparecendo, não é o corpo sendo transformado em glória, porque isso será somente na ressurreição para a vida, mas quando esse arrebatamento ocorrer, é o espírito dessas pessoas que realmente já nasceram de novo é que será levado. Então, os corpos dessas pessoas vão ficar aqui mortos e o espírito delas é que vão. E quando isso ocorrer, é porque realmente agora, naquele momento, o Apocalipse 12 se cumpriu. Satanás e seus anjos perderam suas posições nas regiões celestes e foram lançados aqui.
quando isso ocorrer, vai haver esse arrebatamento, e aí o céu vai ser enrolado, o céu no singular, né, vai ser enrolado como um pergaminho, como está em Isaías 34:4 e Apocalipse 6:14. Isso fazendo um vínculo também com Daniel 12:1, que é a peleja de Miguel e seus anjos com Satanás e seus anjos, e Apocalipse 12, de 7 a 17. E depois, lá no final, nessa ressurreição para a vida, é que essa coberta e o véu que cobre todas as nações serão destruídas, como está em Isaías 25:7. E por que isso? Porque, como Jesus disse, todo olho verá, até mesmo os que traspassaram a ele. Então, quando essa coberta, esse véu realmente for destruído, até mesmo esses olhos, nesse corpo de pecado, também vai conseguir ver o Senhor vindo nas alturas, com poder e grande glória. E fazendo uma lembrança rápida do último vídeo, quando o sexto selo for aberto, que é esse arrebatamento, né, e ressoar aqui na terra, haverá um grande terremoto, também está descrito em Apocalipse, nesse sexto selo. E por que esse terremoto ocorreria? Será que seria o anjo lá de Apocalipse 14 ceifando a terra e por conta dessa ceifa causaria esse terremoto, grande terremoto? Não é o maior ainda. O maior vai ser só lá no último flagelo. Mas esse anjo ceifando, ou seja, separando o espírito do corpo, né? E ainda haverá 4 anjos recolhendo esses espíritos, né? Guardando seguros, como está escrito, os 4 ventos. E vento em hebraico é a mesma palavra para espírito. E aí, então, os eleitos serão selados no 7º selo. Então, somente depois disso que Apocalipse 12 ocorre, vai se cumprir, e aí os selados já vão estar aqui, os que foram recolhidos para o Senhor vão estar no santuário divino, Satanás e seus anjos vão perder seus lugares, e é por isso que a igreja ficará fora da vista da serpente, não vai ter como. E eu sei que tem algumas posições escatológicas dizendo que a igreja vai passar por tudo isso aqui, mas como a igreja poderia passar por tudo isso aqui, sendo representada pelos selados, sendo que, como está escrito, a igreja, né, a mulher, ficará fora da vista da serpente. Porém, quando Deus manda alguns flagelos, fala para não tocar, para não atingir os selados. Então, se está fora da vista da serpente, como é que eles vão identificar isso e não atacar essas pessoas? Sendo que esse selo seria visível, né, no mundo espiritual. Então não faz sentido. Realmente eles não estão no mesmo local. A igreja não vai estar no mesmo local que Satanás e seus anjos. E Satanás e seus anjos vão estar aqui na Terra. E lembrando também que os 4 primeiros selos de Apocalipse está dando autoridades aos 4 cavaleiros de Apocalipse. E olha só, 6 trombetas são 6 permissões. Eu sei que você vai ouvir, poxa, mas não são 7 trombetas? Não seriam 7 permissões? Não, porque na 7ª trombeta haverá a mudança de reino. O reino passa a ser de Cristo. E quando isso ocorre, logo depois vem 7 flagelos. Então, os primeiros 4 selos são 4 permissões aos 4 cavaleiros, ou seja, são permissões bem específicas, poderosas, e no total são 6 permissões, e tem relação com as 6 trombetas. A 7ª trombeta que é mudança de reino. Se for olhar a relação com o 7º selo, no 7º selo os escolhidos são selados. E na 7ª trombeta, o reino passa a ser de Cristo. E aí ele começa a vingar os selados. Porém, não só os selados, mas todos que já morreram, né? Vai ser cobrado esse sangue. E eu também não sei se já repararam, em relação também ao último vídeo, em que são 4 trombetas, e a gente colocou ali no ano de 2026, com relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse. 3 trombetas seriam somente em 2029, ou seja, 4 quase que em sequência, né, no mesmo ano, talvez em um período de 6 meses, e os últimos 3 somente em 2029, tipo assim, 3 anos depois. E eles correspondem aos 3 ais, também descrito em Apocalipse. Em Apocalipse 8:13 também fala sobre essa águia anunciando ai da terra, né? E falando sobre esses 3 ais. Ai, ai, ai. E fala ai da terra e das vozes da trombeta, que ainda irão tocar. Olha só, a gente vai estudar isso aqui também sobre essa voz e essa relação com trombeta. Porque como é isso? Vai ser uma voz ou vai ser uma trombeta? Ou vai ser as duas coisas? Ou um está acontecendo na Terra enquanto o outro está acontecendo na eternidade? Existe alguma relação entre elas? Sendo que o 4º cavaleiro do Apocalipse, descrito ali no capítulo 6, está implícito ali que ele recebe a chave do poço do abismo, ou seja, da morte, né? Jesus não tem as chaves da morte e do inferno? Ele está dando para esse 4º cavaleiro. No entanto, que fala sobre a morte e o inferno seguem o 4º cavaleiro. Então tem uma relação de que ele vai abrir o poço do abismo. E isso significa a ressurreição para a vergonha. Por que para a vergonha? Porque os judeus ainda esperam o Messias. Nós cremos que ele já veio e ainda virá. Mas eles esperam como se fosse o primeiro Messias ainda, porque eles creem que o Messias virá uma única vez. Eles creem também que a ressurreição, como está escrito desde Moisés até praticamente em todos os profetas, e fala sobre a ressurreição, o Messias é quem vai promover essa ressurreição. E isso não está de todo errado, porque Jesus realmente vai promover isso lá na frente. Mas eles creem que o Messias fará isso. Porém, como também está escrito em Daniel, no profeta Daniel, haverá ressurreição para vida e também para vergonha. Então muitos vão ressuscitar, vão sair do poço do abismo através desse sinal que o anticristo vai fazer, desse falso Messias vai fazer. São 3. Um falso profeta, uma besta, e aqui nessa besta tem várias coisas embutidas, né? E o falso Messias. São 3. E a gente vai ver também que existe um significado aqui nessas coisas. Que a gente, como cristão, não tinha pelo menos esse conhecimento. Somente estudando da cultura judaica, certas coisas, que aí eu pude ver, poxa, então tem realmente alguma relação. Agora dá para entender melhor o Apocalipse. Veja só, estudando mais a cultura judaica, eu pude entender mais o Apocalipse, mesmo eles não crendo da mesma forma. Então existe sim
uma relação entre eles que a gente vai ver aqui, em que esse falso Messias vai promover essa ressurreição. Porque o próprio Cristo deu a chave da morte e do inferno. Então ele vai promover uma ressurreição, mas é uma ressurreição para a vergonha. E olha só, esse é o nível de engano que o Satanás vai promover. Um nível tão grande que pessoas vão ressuscitar. Só que elas não morreram em Cristo. Elas não morreram no Senhor. Então, o nível de engano vai ser tremendo. E quando isso ocorrer, ali na quinta trombeta, é que essas pessoas que acabaram de ressuscitar, a morte vai fugir delas. Eles vão querer morrer de novo, porque sabem de onde vieram, e a morte vai fugir deles, porque eles fazem parte dessa falsa ressurreição. Eles não podem morrer, poxa, o próprio Messias fez, e eles não vão ser desfeitos. Enfim. E agora falando sobre o primeiro ai, que é essa abertura desse poço, esse já é o primeiro ai, um nível de engano assim tremendo, em que vai ser liberto essa entidade chamada Abaddon. Na verdade, a gente chama de Abaddon, mas eu já vi pessoas que realmente conhecem esse outro lado oculto, né, vamos dizer assim, em que na verdade Abaddon não é um nome, mas é um título. E o segundo ai, quando os últimos 4 anjos forem soltos, na verdade em Apocalipse fala anjo, mas a gente sabe que são demônios. Quando isso ocorrer, as 2 testemunhas vão ser mortas, por Abaddon ou talvez por esses 4 últimos anjos. E no terceiro ai vai haver os 7 flagelos. Parece que tá em oculto ali, fala do primeiro ai, do segundo ai, mas qual é o terceiro, né? Os 7 flagelos. É o terceiro ai por si só, além também do dia da ira do Senhor. E esses 7 flagelos pode ocorrer num período de 60 dias, ou talvez até menos, talvez 40, porque como Jesus também disse em que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na sua volta. Quantos dias de chuva foi o dilúvio? O dilúvio durou somente 40 dias, e as águas prevaleceram por 150 dias. E depois, por mais 150 dias, as águas foram minguando, mas a chuva do dilúvio foram por 40 dias somente. E isso talvez pode representar quando fala que em uma só hora veio tudo aquilo sobre a grande Babilônia. 40 dias. Olha só também a comparação em relação com esses ais e com os selos também. O primeiro ai, que é a abertura do poço do abismo, ela tem uma relação com o quinto selo, de forma oposta. No quinto selo são os que morreram no Senhor, pedindo para que o Senhor os vingue. Ou seja, são almas clamando. Já na quinta trombeta, o oposto ali do quinto flagelo, são almas que não morreram no Senhor, ressuscitando, para a vergonha, para sofrerem. O segundo ai, em que as 2 testemunhas morrem, é o oposto do sexto selo, em que as 2 testemunhas morrem, mas também elas ressuscitam, sobem ao céu. No sexto selo, está profetizando em relação ao Apocalipse 12, em que Satanás e seus anjos perderão seus lugares no céu e serão arremessados para a terra, são de forma oposta, as 2 testemunhas vão subir. E o terceiro tem essa relação com tudo o que eles fizeram durante todo esse período, eles vão receber a paga. Quando o reino passar para Cristo, eles recebem a paga, e vai ser de sobremodo grande, como está escrito. Isso seria no mês de Shevat, que é o mesmo mês que tem o Ano Novo das Árvores, é algo simbólico também. E também, começando com uma correção em relação ao último vídeo, eu tinha passado que o início do ministério das 2 testemunhas seria em 1º de Iyar, o mês chamado Iyar, em 18 de abril de 2026. Por quê? O mês de Iyar, ele tem a gematria dele, né? Gematria, depende da pronúncia aí. Ou seja, o valor numérico daquele mês de Iyar é igual a 126. E quantos dias que vão durar a pregação das 2 testemunhas? Está escrito que vai ser em 1260 dias, em Apocalipse 11:3. Então tem uma relação com outra. 10 é um número que significa Deus, representa Deus. Então 126 vezes 10, eles estão ali representando a Deus. Porém, a correção que eu estou trazendo é que, ao invés de eles começarem no primeiro dia de Iyar, seria no dia 21 de Iyar. E por que disso? Dia 21 de Iyar é o 36º dia da contagem do Homer. E o que seria esse Homer? Quando os judeus saíram do Egito, ou seja, celebraram a Páscoa no dia 14 de Nissan e saíram do Egito no dia 15 de Nissan, a partir daquele dia eles começam uma contagem de 50 dias. E essa contagem de 50 dias, por que disso? Porque vai culminar no dia em que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei. Ou seja, foi a outorga da Torá, da lei que Deus deu aos judeus. Foi exatamente 50 dias depois. Então, eles ficam contando esses dias para aquela celebração, que no cristianismo a gente conhece como Pentecostes, mas é a outorga da Torá. E por que esse número penta, né? É por conta desses 50. Pentecostes é essa contagem de 50. E essa contagem é chamada de contagem do Homer. É como se fossem porções do maná, que eles estão comendo até chegar realmente na revelação divina da sua lei. E olha só o vínculo que tem um com o outro. 50 menos 36 é igual a 14, e isso tem um significado também. A gematria do mês chamado Reshivan é igual a 50, que é o segundo mês do ano cívico. Existe o ano religioso, em que o ano religioso começa em Nissan, e também tem o ano cívico, que começa em Tishrei. Então tem Tishrei e Reshivan, que é logo em seguida. E por que houve essa mudança? Nos dias de Noé, o ano novo é comemorado em 1º de Tishrei. 1º de Tishrei é o 6º dia da criação, quando o homem foi criado. Ou seja, a criação teria começado no dia 25 de Elul, o mês de Elul, e terminou com o homem sendo criado em 1º de Tishrei. Então a contagem do ano cívico é em Tishrei. Mas quando o povo foi liberto do Egito e Deus estava tratando ele de uma nova forma, então Deus chegou e falou: o mês de Nissan vai ser o mês cabeça para vocês, o mês referência. Mas eu já observei também que, para algumas profecias, quando são coisas boas, seria o mês de referência, o ano de referência, o ano religioso, começando com Nissan. Mas para algumas outras profecias, como sentenças divinas, seria o ano cívico, lembrando do dilúvio, inclusive, né? Como nos dias de Noé, que Deus trouxe a sua sentença sobre o mundo inteiro.
Então, o 21 de Iar, que é o 36º dia, daria em 7 de maio de 2026. 7 de maio de 2026 mais 1260 dias vai dar 18 de outubro de 2029, que vai dar o dia de 10 de Reshivã. Em 10 de Reshivã seria o dia em que Matusalém teria morrido. Por que disso? Ele foi o homem que mais viveu. E como ele também era justo, e Deus já tinha escolhido Noé para permanecer na terra, porque também existe um outro mistério, porque eu já vi também muitos pastores dizendo que, apesar de Deus ter dito para Adão, no dia que você comer do fruto, você vai morrer, Deus teria tido misericórdia e não teria feito eles morrerem naquele mesmo instante. Só que isso eu vi e aprendi que não está correto ver dessa forma. Deus é justo, ele não deixa o culpado isento, ele vai cumprir o que disse. Porém, é nós que não estamos entendendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E reparem bem, Matusalém foi o que mais viveu, mas ele não passou de 1000 anos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, nenhum homem aqui na Terra viveu mais que um dia perante Deus. Então todos eles morreram no mesmo dia que pecaram. O mesmo aconteceu com Adão e também com todos que vieram depois dele. Então Deus cumpriu sim aquilo que havia dito. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que o dia para Deus é como 1000 anos. Então Matusalém teria morrido em 10 de Reshivã. Por quê? Nesse dia, Deus anunciou para Noé, dizendo, daqui a 7 dias vai começar o dilúvio, então entra na arca. E realmente o dilúvio começou em 17 de Reshivã. Mas olha uma coisa curiosa. No dia 11 de Reshivã foi o dia da morte de Raquel ao dar à luz a Benjamim. E Benjamim foi o último filho de Jacó, o 12º. E isso representa também os últimos que estão sendo enviados por Deus. Lembra da parábola de Jesus em que ele envia seus profetas para anunciarem a Israel. E a cada um deles, praticamente, eles vão matando, um após um, até que chega uma hora em que Deus envia o seu próprio filho. E na parábola dizendo, o meu filho eles vão respeitar. Mas eles vão e matam também o filho, querendo a herança dele. Mas isso ainda não acabou, como Jesus também disse, e está descrito em Lucas também, se não me engano em Lucas 11, em que ele envia seus profetas e seus apóstolos. Uns eles vão matar, outros vão perseguir. E as duas testemunhas estão representando os dois últimos. Porém, diferenciando dos selados, os selados são para o restante do mundo. Esses dois é especificamente para Israel, para agirem ali, para falar com eles. Então, eles estão representando os dois últimos, e também representado ali por Benjamim. E uma coisa que a gente vai falar aqui sobre as possíveis tribos que essas duas testemunhas podem ser. Então, o início do ministério das duas testemunhas teria início em 21 de Iar, ou seja, 7 de maio de 2026, terminando em 18 de outubro de 2029. E aí, eles terminaram o seu ministério no dia seguinte. Na abertura desse poço do abismo, eles são mortos, no dia 19 de outubro de 2029. E como está escrito, eles ressuscitam 3 dias e meio depois, no dia 23 de outubro de 2029. E esse dia é o dia 15 de Reshivã. E esse dia 15 de Reshivã é um dia que foi marcado, né, por um rei que promoveu idolatria e promoveu como se fosse uma espécie de feriado, uma celebração idólatra nesse dia. E isso está escrito em 1 Reis 12, 32 a 33, em que ele fez uma festa no 8º mês, seguindo o calendário religioso vai cair no mês de Reshivã, e no 15º dia, igual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Olha só a semelhança com essas duas testemunhas. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Ou seja, em 2 locais, ou seja, esse número 2 aí tá aparecendo, né? Ele fez a mesma coisa. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então esse dia foi marcado por essa idolatria, 15 de Reshivã, um dia de profanação. Mas, lá no final, quando as duas testemunhas forem mortas, eles vão, né, amaldiçoar a terra com esse ato. Por quê? Porque todo judeu, quando morre, ele tem que ser enterrado. Na verdade, isso deveria servir para todos. Mas ele tem que ser enterrado no mesmo dia, para que a terra não seja amaldiçoada. Isso está escrito na lei de Moisés. Porém, eles farão questão que eles não sejam enterrados, eles fiquem visíveis, talvez até, não sei se em praça pública, mas eles vão não permitir que eles sejam enterrados por 3 dias e meio. E talvez Deus, para evitar que essa maldição ainda agrave ainda mais, vai fazer com que eles ressuscitem nesse dia da tal profanação. Talvez até para que esse mal, né, não seja ainda mais agravado, esse pecado tremendo, né? E também existe uma relação entre o mês de Iar, que é o segundo mês religioso, com o mês de Reshivã, que é o segundo mês do ano cívico. Os dois estão na mesma posição. Eu também lendo Números 10, fala sobre 2 trombetas de prata que Deus fala para Moisés fazer e que elas vão servir que, ao serem tocadas, todo o povo hebreu ali no caso, né, naquela época, se levantaria, arrumariam suas coisas e começariam a marchar. Ou seja, é um sinal para que eles se levantem e comecem a marchar, segundo a ordem de Deus. E quando essa trombeta tocasse novamente, eles poderiam terminar de marchar e descansar. Então, em Números 10 descreve que a primeira vez que ocorreu isso foi no dia 20 de Iar, em Números 10, 11. Mas olhando ali, talvez atentamente, eu não sei, talvez deveria alguém que tenha um conhecimento maior, toda aquela multidão se arrumando e desmontando suas tendas, o tabernáculo também, talvez isso não duraria um dia somente, quando essas 2 trombetas de prata tocaram. Então talvez não marcharam no mesmo dia. Mas, nesse dia 20 de Iar, foi a primeira vez que tocaram. E nessa analogia eu estou trazendo em que eles começam o seu ministério no dia 21. Ou seja, deu início ali no mês de Iar, os 1260 dias de suas pregações. E falando ainda sobre essas duas testemunhas, seriam elas Zorobabel e Jeremias,
porque eu sei que já trouxeram muitas hipóteses, né, como Moisés e Elias, Enoque e Elias, por conta da transladação deles, mas na cultura judaica ambos morreram de fato, só que morreram de uma forma extraordinária, em que Deus que fez isso, de forma que eles não tiveram nenhuma dor, nenhum sofrimento, porque eles agiram de forma tão extraordinária com Deus, que Deus também agiu de forma extraordinária com eles também. E vamos ver um pouco sobre essas outras opções, porque já ouvi também que poderia ser o profeta Daniel, porque ele viu certas coisas. Enfim, é só mais uma hipótese. Em Jeremias 1:5, Deus afirma que Jeremias foi dado como profeta às nações, no plural. E isso não é muito comum, porque Deus sempre levantou o profeta para o povo de Israel. Não quer dizer que não houvessem outros profetas para as outras nações. Os judeus creem e sabem que isso realmente ocorreu. Deus levanta profetas em outras nações e fala com elas também. E existem certas linhas, alguns pensamentos em que o próprio Elias, com essa transladação, ele foi levado para uma outra nação para poder pregar. Isso não é consenso, mas isso realmente ocorre. Porém, eles guardam os profetas que foram enviados para eles. No entanto, que há uma espécie de controvérsia, eu não sei se, para mim, parece até uma espécie de manipulação, né? Porque o profeta Daniel, para os judeus, ele não é considerado exatamente como um profeta, mas é um profeta, eles sabem que é. Mas ele não serviu ao povo judeu, ele serviu em uma corte estrangeira, porque ele estava na Babilônia. Ele serviu para aquela época, para eles. E a revelação que ele trouxe, como não foi entregue aos judeus, aquela revelação, no entanto que o sonho foi dado a Nabucodonosor e a partir daí veio outras coisas, eles dizem que a revelação daquela palavra, daquela profecia, vai ser dada por um outro povo. Não vai ser eles que vão revelar o significado daquelas coisas. Exatamente. Eles sabem de algumas coisas que já ocorreram, mas na plenitude dos tempos, eles não vão trazer essa revelação, os judeus. Isso por quê? E por que que parece uma controvérsia? Porque quando Daniel fala da profecia conhecida como profecia das 70 semanas, a partir do momento que ele fala sobre essas profecias, contando essas 70 semanas, acaba culminando no período em que Jesus veio. Então, por conta de eles não querem aceitar Jesus como o Messias, e em suas interpretações, e isso tem também um propósito de Deus nisso, e que eles acabam, me parece, como sendo uma desculpa. Então não vamos dizer que Daniel é um profeta para os judeus. Ele é um profeta, mas é um profeta que foi dado aos estrangeiros. Então a interpretação daquilo que foi escrito não vai ser decifrado pelo povo judeu. É como uma desculpa que, tipo assim, realmente ele é profeta. Ok, mas como não querem aceitar Jesus como o Messias, por conta dessa profecia das 70 semanas, então deixa que a interpretação na plenitude dos tempos venha de outro povo. Então essa questão de Jeremias ser escolhido para as nações, no plural, já é uma coisa um pouco diferente. Então muitos acreditam que na plenitude dessa profecia exigiria uma atuação futura de Jeremias, né, ou escatológica de Jeremias, porque isso não é comum. Então a ideia de que ele foi escolhido antes mesmo da criação sugere que a sua alma possui uma função específica no plano divino e que não se encerrou com sua morte histórica no Egito. E isso tem a ver, quando a gente for ver lá em Zacarias, quando fala sobre essas duas oliveiras que estão diante de Deus, que servem a Deus perante a terra, realmente é algo que parece que transcende o humano, não é algo humano, simplesmente humano, talvez angelical, não sei. Mas como que essas duas testemunhas servem a Deus durante todo esse tempo? Durante toda a história, aparecendo na história. Em Jeremias 30 e 31, os dois capítulos, ele profetiza intensamente sobre a nova aliança e o retorno de Israel. Como ele é o guardião, entre aspas, né, dessa mensagem de esperança, a tradição judaica posterior, especificamente nos livros de Macabeus, passou a visualizar Jeremias como um intercessor eterno que ora pelo seu povo, e está em 2 Macabeus 15:14, alimentando a ideia de que ele estaria presente no momento da restauração final. Uma tradição forte menciona em Macabeus 2:1-8, diz que Jeremias escondeu o tabernáculo, a arca da aliança, e o altar do incenso em uma caverna no Monte Nebo, antes da destruição do primeiro grande templo. E esse Monte Nebo foi onde Moisés viu a sua herança antes de morrer, viu a terra prometida, e que foi nesse mesmo local que houve a contenda de Miquel e Satanás, descrito lá em Judas 1:9. Foi uma disputa, né, uma contenda pelo corpo de Moisés. E, segundo a tradição, o local permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente, momento em que o próprio Jeremias, ou Messias, né, revelaria esses objetos. Então, olha só, as coisas parecem uma lenda, né, mas as coisas, será que não tem realmente a ver com Apocalipse? Porque talvez essa espécie de arca realmente vai aparecer, realmente vai ser revelada para os judeus. Não estou falando da arca divina, aquela divina vai ser revelada nos céus, mas para os judeus, algo terreno aqui, né, vai ser revelado. E olha só uma curiosidade, né, porque o profeta Ezequiel e João, ambos, eles comeram um livro divino que o anjo deu a eles para comer, que era doce na boca, mas amargo no estômago. E ambos eram da tribo de Levi, ou seja, que lembra, né, o sacerdócio, como se fosse um sacerdócio do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Mas eu sei que não é consenso em que o apóstolo João era, de fato, da tribo de Levi. Algumas pesquisas indicam que sim, mas não é um consenso. E existe a possibilidade de que as duas testemunhas possam ser de duas tribos, uma de Judá e outra de Benjamim. Em Apocalipse 7, no versículo 5 e também no versículo 8, quando está falando sobre os selados, a palavra selar, dos selados, aparece duas vezes quando está falando sobre essa tribo, de Judá e de Benjamim, como se fosse uma no início e outra no final. E a gente vai ver que a ordem que foi apresentada também tem algo a ensinar, né? Mas quando fala, eu vi o número dos selados, os selados de Judá foram tantos, aí fala as outras tribos, tal, 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 e de Benjamim foram selados também. Como se fosse uma ênfase sutil
é uma ênfase mais sutil sobre essas duas tribos. E essas duas tribos, ou seja, essas duas testemunhas no caso, eles representam o tabernáculo. Porque quando o tabernáculo foi construído já na terra de Israel, ele foi construído em duas porções de terra, no meio da terra de Judá e de Benjamim, em que a maior parte do templo ficava na terra de Judá, mas os santos dos santos ficava na terra de Benjamim. Então, essas duas tribos representam o tabernáculo. E essas duas testemunhas podem estar representando esse tabernáculo também. Em Mateus 16:14, os discípulos confirmam, né, entre aspas, a esperança da volta de Jeremias também, assim como era de Elias. E, como Jesus disse, Elias veio, como João Batista, né? Em Mateus 17:20 e em Marcos 9:13. E quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas, as multidões estão dizendo quem eu sou. Aí alguns falaram, uns dizem que Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Então o nome de Jeremias aparece ali também. Como se realmente essa esperança de que ele fosse voltar estivesse ali na cultura judaica de fato. E assim como eles tinham a esperança por conta da profecia de Malaquias, que a gente vai ver aqui também, ele realmente vai voltar. Elias veio, depois João Batista veio e vai voltar também. E olha só, Jeremias, ele é da tribo de Benjamim. Quando eu fui pesquisar sobre os profetas, quais que eram de qual tribo, da de Benjamim eu só achei Jeremias, sendo da tribo de Benjamim. Eu não conheço tanto da cultura judaica, mas o que eu achei da tribo de Benjamim foi Jeremias. Da tribo de Judá já achei Daniel, Isaías, outros profetas também. Mas a gente vai ver que Zorobabel também é da tribo de Judá. E quem foi ele? Lembrando que Jeremias, ele viveu no final do reino de Judá, antes do exílio babilônico. Já Zorobabel, ele liderou o primeiro grupo que retornou do exílio da Babilônia, ou seja, como se fosse o princípio e o fim ali do exílio babilônico. Um representando o anúncio de antes e o outro a reconstrução depois do exílio. E como lá em Apocalipse fala sobre a grande Babilônia, em Apocalipse 17, 5, 6, será que esses dois não seriam um contrapeso, né, para essa grande Babilônia? Porque os dois viveram nessa Babilônia e eles vão retornar para essa grande Babilônia, ou seja, eles já viveram uma parte disso e vão retornar e vão saber como lidar, né, e como falar com esse povo de novo. Em Zacarias 4 falam que essas duas oliveiras, que são as duas testemunhas, elas assistem junto ao Senhor, no versículo 14, e servirão de pedra de remate. No versículo 7 é que fala isso, eles vão servir de pedra de remate, ou seja, vão ser o último, né? Por isso que representa também esse tabernáculo, né? E também são os últimos a serem enviados, e vão ser pedra de remate em meio a aclamações. Em Apocalipse 11, 13, fala que vai ter realmente muitas aclamações, porque quando eles forem mortos, vão celebrar a morte deles, porque eles trouxeram muitos flagelos e fizeram muitos sofrerem aqui na terra, né? E a alegria da morte deles vai ser tão grande que eles vão até mesmo trocar presentes entre si. E essa pedra de remate significa a pedra final. Quando construía um arco, por exemplo, era a última pedra. E também está escrito bem assim no versículo 8, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas as acabarão. Então existe essa promessa também, falando de Zorobabel de fato. Assim também como existe essa esperança de Jeremias voltar também para essa redenção final. E só lembrando sobre Elias e João Batista, essa relação, né? Eu sei que aqui o cristianismo vai ficar com o cabelo em pé, mas a gente precisa ler o que está escrito, de fato. E não, isso aqui significa outra coisa, não é o que está escrito, não é essa palavra exatamente, não. A gente vê a palavra como está escrito. Em Malaquias 4, 5 a 6, diz assim: Eis que enviarei o profeta Elias. Elias já tinha morrido quando Malaquias escreveu isso. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lembrando que a mesma profecia se cumpre em dois momentos diferentes, de maneiras diferentes, e no final, na plenitude dos tempos. Então, será que o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor já ocorreu? Ou será que ainda vai ocorrer? Porque o grande e terrível dia do Senhor seria a morte de Jesus? É assim que interpretam também? Ou também se refere na sua segunda vinda para o dia da vingança, do dia da ira. Não tem as duas, o propósito nessas duas ocasiões? Porque realmente foi terrível o nosso Senhor morrer, mas era um propósito divino. Assim também como o dia da ira vai ser terrível, mas é um propósito divino também. Porém, se a gente acredita que esse grande e terrível dia do Senhor seria a morte de Jesus, sabendo que a justiça de Deus é diferente da dos homens, em que, enquanto a justiça humana prende o acusado e pode fazer algumas coisas como açoitar, né, fazer com que ele sofra nessa carne, deixar ele preso, ou seja, privado da liberdade, ou talvez até mesmo a morte. Isso é que a justiça humana tende a fazer. Mas a justiça divina, que é Jesus, foi diferente do que a gente esperava. A justiça de Deus é o justo morrer pelo não justo, o santo morrer pelo o que não é santo. Aquele que tem a vida morrer para aquele que está morto, e aquele que está morto poder voltar a viver. Essa é a justiça de Deus. Será que a justiça de Deus que já foi vai ser diferente da que virá? Então, eu até escrevi também um estudo que eu vou deixar disponibilizado também, para fazer a gente refletir sobre isso. O que é esse dia da ira e vingança do nosso Deus? Porque a vingança pertence a Ele, e a vingança é diferente da nossa. Como vai ser essa vingança? Então, se puderem parar um momento em ler para refletir sobre esse estudo, eu sei que ele é difícil para entender, mas é preciso tentar. Mas voltando ao assunto, em Lucas 1, 15 a 17, e esse momento aqui é o anjo falando ao pai de João Batista, né, falando a Zacarias. E ele disse assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado.
E olha só, a gente não deve mudar o sentido da palavra quando ele fala no espírito de Elias, como se fosse, não é o espírito, mesmo espírito, porque o espírito não pode vir de novo, mas na mesma unção de Elias. Mas não está escrito que ao homem cabe morrer uma única vez? Ao homem, sim. A outros seres celestiais, é isso que eu vou tentar trazer no último vídeo, depois do próximo, em que o assunto vai ser realmente muito complexo, muito difícil, mas eu vou tentar trazer o máximo de texto possível para poder trazer esse assunto, porque a gente precisa lembrar também de uma coisa: tudo que os apóstolos disseram, apesar de ser difícil pra gente, porque se trata de coisas celestiais e não terrenas, ainda assim eles mesmos falam que é um alimento para criança, é um alimento líquido. Não estão falando ainda de alimento sólido. O alimento sólido é somente para adulto. Quando é que a gente vai ter esse alimento? Eu não estou dizendo que vai vir de mim. Isso vem do Espírito Santo. Mas como é grande demais e eu não posso ficar somente para mim, eu estou tentando compartilhar, mesmo que precise dividir em muitas partes pequenas. E eu sei que ainda assim é muito indigestivo. Mas para quem está preparado para comer alimento sólido, é uma coisa. Porque uma advertência que o escritor de Hebreus diz é que, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres na lei. Quanto tempo de cristão você tem? Quanto tempo você acha que você já deveria ser um mestre? Vamos dizer assim, mestre não no sentido antigo da palavra, né? De você ter um discípulo para si mesmo, ensinando a palavra de Deus. Mas de poder ensinar e manipular, manipular no bom sentido, né? Manejar a palavra de Deus de forma perfeita, bem, conseguir explicar e responder perguntas difíceis para muitas pessoas que estão ansiando ouvir as nossas respostas, as nossas explicações. Quando que isso vai ocorrer? Quando é que você vai se sentir apto para isso? Porque essa é a advertência que o autor de Hebreus dá. Pelo tempo decorrido, você já deveria ser mestre, mas você ainda está necessitando de pessoas para trazerem, pastores, né, para falarem de novo e de novo das coisas básicas do evangelho, das coisas básicas, dos princípios da fé, de novo e de novo. Até quando vai ser isso? Quando é que vai se elevar? O próprio Jesus disse isso para Nicodemos, que era mestre da lei, dizendo: se eu falando das coisas terrenas, você não está entendendo, como é que eu vou falar com você sobre as coisas celestiais? E ainda não falou. Jesus ainda assim não falou. Nessa vida, ainda assim, ele não falou publicamente e de forma explícita. Muitas coisas que a gente vai precisar extrair vai ser de forma do que está implícito. Então, Jesus também disse isso: eu queria dizer muito mais para vocês, mas vocês não estão preparados. O autor de Marcos, se não me engano, né, o autor do livro de Marcos, ele especifica assim: o que está escrito aqui nesse livro é o princípio do Evangelho de Cristo, é o princípio. O restante foi revelado e trazido pelos apóstolos. Eles lançaram um fundamento. Ou seja, tudo que Jesus disse ali era o princípio do Evangelho. Os apóstolos terminaram esse fundamento, né? Por isso também que não existem mais apóstolos hoje. Eles que lançaram e terminaram esse fundamento. Mas eu gostaria de trazer, que eu deixei aqui destacado em cores diferentes, sobre esse detalhe que parece que passa despercebido quando o profeta Malaquias está falando e quando o anjo está falando para o pai de João Batista. O profeta Malaquias diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, isso é uma coisa, e o coração dos filhos aos pais, isso é outra coisa. Quando o anjo aparece para o pai de João Batista, ele fala que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, ou seja, dos filhos ao pai celestial, né? Porém, quando ele fala que está em vez de converter os desobedientes à prudência dos justos, não quer dizer que está falando converter o coração dos filhos aos pais. A desobediência desses pais para serem justos, a prudência dos justos. Ou seja, é como se o anjo ali para o pai de João Batista estivesse falando somente a primeira parte da profecia de Malaquias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas dos filhos aos pais ainda não se cumpriu essa parte. Então, parece que está aqui no texto. Eu sei que talvez uns vão falar: não, isso está assim, porque os justos aqui podem ser interpretados como os pais, e os desobedientes aqui são os filhos, porque eles são crianças, é por isso que está nessa relação. Mas não está da mesma forma. E justamente para trazer essa noção de que ele veio duas vezes, né? Ele veio uma vez, ele veio duas vezes, e ele virá a terceira também. Nós cremos em um Messias que veio em duas vezes. Ele veio primeiro para padecer e depois para vencer. Então, se o profeta Elias vai ser enviado antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse terrível dia do Senhor já ocorreu e não vai haver então Apocalipse? Ou o grande e terrível dia do Senhor também se refere ao dia da ira? Será dois momentos diferentes? Ou esse texto aqui está falando só de um dia, só de uma vez? Aí talvez, não sei se alguém vai querer se aprofundar ainda mais nesses argumentos e dizer: mas aqui na profecia de Malaquias está dizendo para não ferir a terra com maldição. E é isso que acontece lá em Apocalipse. E aí eu convido vocês a lerem esse texto que eu estou trazendo, essa interpretação sobre como pode ser esse dia da vingança do nosso Deus. E eu acho que vai ser bem diferente do que vocês têm imaginado. E agora, uma coisa que no cristianismo a gente não vê, não sabe, eu só pude entender isso lendo sobre um pouco mais sobre a cultura judaica, e que quando eu li, para mim fez o total sentido em relação ao Apocalipse. Por que do três meias, né? Por que do 666? As três pessoas que compõem esse 666. Os judeus acreditam que existem dois tipos de Messias: o Messias filho de José e o Messias filho de Judá. São duas pessoas diferentes. E a gente vai trazer isso aqui. A profecia sobre o filho de José, o Mashiach ben Yosef, faz parte da tradição escatológica do judaísmo rabínico e descreve uma figura messiânica que precede o Messias, filho de Davi. Mas olha só, não é o Elias, é um tipo de Messias que vem antes do Messias final. Diferente do Messias triunfante, o filho de Davi, o Messias filho de José possui as seguintes características principais. Primeiro, o papel de guerreiro. Lembra do primeiro cavaleiro de Apocalipse que ele sai vencendo e para vencer?
Então, é uma figura militar que vai abrir o caminho para o Messias. Ele é descrito como uma figura militar da linhagem de José, especificamente das tribos de Efraim ou Manassés, mas eu grifei Efraim porque vai fazer sentido com o Apocalipse, e que sugere que isso vai ocorrer em tempos de grande ameaça para proteger Israel. Vai ser em períodos de grande angústia para Israel, em meio a guerras, né? Então esse guerreiro militar vai entrar nessa guerra para defender Israel. E outra característica desse Messias filho de José, ele morre em combate. De acordo com textos do Talmud e do Midrash, este Messias secundário está destinado a morrer em uma guerra final contra os inimigos de Israel, muitas vezes associados à guerra de Gog e Magog. Mas reparem nesse detalhe aqui que vai ser importante. E outra característica é a preparação do caminho. A função principal é preparar o cenário para a chegada definitiva do Mashiach ben Davi, do Messias filho de Davi, que trará a era de paz universal e a ressurreição. Ou seja, a natureza desse Messias filho de José é uma natureza política e militar, para preparar o povo para a redenção final. Então tem alguém que vai preparar esse caminho, não é o Elias, que poderia ser o falso profeta, né? Porque esse falso profeta ele estaria indicando um caminho, né, revelando certas coisas da lei. Já esse Messias, filho de José, prepararia o caminho militarmente, preparando o terreno, inclusive, né, para que certas coisas venham a ocorrer. Então, aquela composição do 666, então é o falso profeta, o Messias, filho de José, e o Messias, filho de Judá. São três. O verdadeiro Messias, né, para eles, o Messias, filho de Davi, então até agora ele não tem uma posição, um governo de um país. Ele pode agir através, mas ele ainda não tem poder, ele ainda não recebeu uma autoridade de uma nação. Ele está agindo através, mas existe alguém que realmente é vamos dizer, um presidente, um primeiro-ministro, né? Um presidente que está agindo militarmente para que certas coisas venham a ocorrer, e esse falso Messias, então, vai ser estabelecido. Em Deuteronômio 20, 10 a 12, diz que, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhes a paz. Se a resposta é de paz, e te abrires a porta, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. É como se fosse uma analogia aqui com o que esse Messias, filho de José, vai fazer. Ele, agindo militarmente, primeiro oferece a paz. Não querem a paz? Vai ter guerra. Se abrirem as portas, eles vão servir a esse Messias, né? Então, assim, se eles não aceitarem a paz, então você vai fazer guerra e então vai sitiar essa cidade. Essa analogia se trata no livro de Deuteronômio, quando Moisés está falando para o povo, vocês vão conquistar a terra prometida. Lá existem povos. Vocês oferecem paz primeiro. Eles não querem, então vocês vão sitiar aquelas cidades. Essa analogia é a mesma coisa com o final dos tempos. E olha só, como esse Messias, filho de José, já estaria destinado à morte, a gente vê lá em Apocalipse 13, 3, uma das bestas recebendo uma ferida mortal na cabeça, causada por guerras. E lembra que Jesus também fala, no final dos tempos vai haver guerras e rumores de guerras. É nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto que está acontecendo essas coisas. Ele recebe uma ferida mortal, só que lá em Apocalipse, né, como eles sabem que o Messias, filho de Judá, o verdadeiro Messias, ele também vai promover essa ressurreição. Então, ele, apesar de ver esse outro companheiro, né, com essa ferida mortal, ele traria a cura para esse companheiro, né? E é por isso que essa ferida mortal vai ser curada. E isso vai ser um espanto para as nações, né, em que eles vão questionar, poxa, então quem é que pode pelejar contra esse cara aí, né? Se era para ele morrer e não morreu e foi curado, então quem é que pode pelejar contra ele? É o que está lá em Apocalipse 13. Mas ainda tem mais informações. E reparem numa coisa, muitas coisas que eu vou escrever aqui não é de minha autoria, é de livros ou até mesmo de sites do povo judeu que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Então, e essa própria informação nesse slide também tem isso, em que eles acreditam no seguinte: se a geração for merecedora de receber o Messias, e o que isso quer dizer? Eles creem que todas as gerações existe alguém que é um potencial Messias. Ele pode ser o Messias. E qual é a diferença? Se a geração for merecedora de receber o Messias, o espírito do Messias, né, a alma do Messias, se une com a alma desse Messias terreno, né? A alma, vamos dizer assim, eterna, se une a dele. E por isso que eles acreditam que o Messias não vai morrer. O verdadeiro Messias não vai morrer. E essa é uma das indicações por que eles não creem que Jesus é o Messias. Porque se Jesus morreu, então ele não é o Messias. Então todas as gerações têm alguém que tem o potencial de ser o Messias, em que se a geração for merecedora, existe essa união, então ele passa a operar. Olhando para a vida de Jesus, será que não foi isso que aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade, quando ele foi até o templo e já começou a falar? Porque no judaísmo, os meninos têm maior idade aos 13 anos, as meninas aos 12. E eu já trouxe essa analogia em vídeos bem antigos, fundamentos bíblicos para a interpretação de Apocalipse, né, sobre datas e tudo mais. Então, o que os judeus creem? Que se a geração for merecedora, então o Messias viria antes do tempo e seria revelado. Se a geração não for merecedora, ela se tornaria dependente da data final, ou seja, dos últimos dias, né? Como a gente crê. Então, Deus já estabeleceu uma data limite para a revelação do Messias. E se a geração for merecedora, essa data seria antecipada. Ele seria revelado antes. Se ela não for merecedora, vai depender da data limite, da data final. Porém, se eles forem dependentes dessa data final, Deus colocaria um governante sobre eles com decretos tão cruéis como os de Ramã, descrito no livro de Esther. Ou seja, vai ser em tempos muito angustiosos, com rumores de Israel deixar de existir, talvez. E a vinda do Messias, filho de José, não é obrigatória. Não é necessariamente obrigatória. Mas, se for o caso,
será em período seguido de grandes calamidades, e é o que a gente vê em Apocalipse. O Messias, filho de José, poderia morrer em combate, e o Messias, filho de Davi, o vingaria e o ressuscitaria. É por isso que a gente vê lá em Apocalipse, o apóstolo João falando sobre essa ferida mortal que é curada, e as nações ficam maravilhadas. O Messias, filho de José, viria primeiro e serviria como seu vice-rei. Apocalipse 13:12, está escrito que essa segunda besta que emerge da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença. Ou seja, trabalham em conjunto. Ele seria o assento, o trono de Davi, né? E lembrando sobre Efraim, em Gênesis 48:17 e 19, quando Jacó está abençoando os filhos de José, Jacó fala que Efraim seria maior que Manassés, por isso que eu grifei Efraim, e a gente vai estudar sobre Efraim também. Eu não sei como alguns aceitam isso, mas Balaão realmente era um profeta de Deus, como está escrito em Números. Ele era profeta de Deus. E por que então fala tão mal de Balaão, até mesmo os apóstolos e também em Apocalipse? Porque não está bem explícito ali no livro de Números, mas na história judaica isso é conhecido, isso também está descrito por Flávio José. Balaão tinha feito tudo corretamente, ele já tinha falado, o que eu vou falar não é de mim mesmo, eu só vou falar o que Deus me mandar falar. E foi o que ocorreu, ele abençoou várias vezes o Israel. Mas haviam pessoas que haviam contratado Balaão para poder amaldiçoar Israel. E isso não ocorreu. E eles estavam insistindo com Balaão. Poxa, você não vai fazer nada, a gente está te pagando aqui, você não está fazendo. E o que não está relatado é que ele aconselhou aquelas pessoas que tinham contratado ele a como fazer os filhos de Israel pecarem, a levar mulheres para o acampamento para que eles se contaminassem com perversão sexual. Então Israel pudesse ser vencido. E isso ocorreu logo no capítulo seguinte. Mas Balaão faz uma profecia, e que isso vem de Deus, em que em Números 24:17 diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Esse cetro que sobe e fere, os judeus creem que está se referindo ao Messias, filho de José. E quando fala dos filhos de Sete, a gente lembra de Gênesis 4:25 sobre a descendência de Adão. Então vai ferir essas pessoas. E agora falando um pouco mais sobre Efraim, filho de José. Em Gênesis 49, Jacó, ele diz que ele vai anunciar sobre o que vai acontecer nos dias vindouros. Eu não lembro qual tradução, mas tem uma tradução que fala sobre os últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias. Ou seja, é algo muito distante que Jacó estava profetizando. E no versículo 1 ele diz assim: Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. No versículo 22 a 26, José é o ramo frutífero junto à fonte. Seus raminhos, significando seus filhos, né, se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhes deram amargura. Flecharam-no na cabeça, talvez, né? E o perseguiram, mas seu arco permaneceu firme, e seus braços foram estabelecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará, com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos do abismo profundo. Uma coisa estranha, né? Tá falando dos céus depois do abismo profundo, que bênção é essa, né? Com bênção dos seios e do ventre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos. Isso está falando de coisas celestiais, as coisas desejadas nos montes de antigamente. Que elas estejam sobre a cabeça de José. De novo, a questão da cabeça. Sobre o alto da cabeça, do que foi separado de seus irmãos. Então, olha só, os flecheiros lhes deram amargura. Flecharam, ou seja, receberam uma ferida. Lá em Apocalipse está falando sobre uma ferida mortal na cabeça. E aqui está falando sobre um pastor que fortalece, que restabelece, que abençoa, e com bênçãos que vêm dos céus, mas também vem do abismo profundo. Então isso aqui, para mim, está sendo revelado lá em Apocalipse. E olha só uma coisa que eu gostaria de trazer também. Isso aqui é realmente mais difícil, porque em Apocalipse 8:13 fala sobre vozes da trombeta dos anjos. Como assim? Ou é voz ou é trombeta? Ou são as duas coisas? Ou é ainda outra coisa? Primeiro que estrelas representam anjos. O próprio Jesus disse isso em Apocalipse 1:20, revelando que o mistério daquela visão que Jesus está dando para João. Anjo é estrela. E águas representa povos. Isso está escrito também em Apocalipse 17:15. E Jesus, ele fala através dos povos. Não é somente lá no final, mas isso vem em toda a história. Ele fala através. Quando fala assim, em relação a Jesus, voz de muitas águas, é como se fosse de muitos povos. Jesus falando através dessas pessoas, dos povos. Em Apocalipse 1:15 e 14, 1 e 2 fala sobre essas voz de muitas águas. E águas representa povos. Voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Esses são os seguidores de Jesus, como de muitas águas. Eles falam a voz de Jesus, né? E está em Apocalipse 19:6. Mas como Jesus também já revelou, os anjos das 7 igrejas, eles estarão aqui na Terra. E olha só que estranho. Anjo são santos anjos ou esses anjos podem pecar ou talvez precisem de arrependimento? Talvez no cristianismo vão dizer que não, aqui na verdade está representando pastores, estão dizendo que eles são anjos. Mas onde mais existe essa analogia que pastores são anjos, são como anjos? Eu não encontrei. Isso aqui também faz parte do último estudo que eu vou trazer depois do próximo vídeo. E mais em Apocalipse 2:5 diz assim: se não, falando sobre o anjo, porque cada carta da igreja, Jesus está se direcionando ao anjo daquela igreja, àquela pessoa ali, né? Em Apocalipse 2:5. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Porque cada anjo de cada igreja também tem um candeeiro. E Jesus está falando, se você não se arrepender, eu venho até você e movo do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em Apocalipse 10:3 diz, quando bradou, feriram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui está comparando as vozes ao trovão também, mas cada um tem a sua própria voz.
os 7 anjos das 7 igrejas, será que eles dão comandos descrito ali no Apocalipse? E isso que eu gostaria de trazer aqui também, porque parece ter algo em oculto aqui. As 4 vozes que estão descritas em Apocalipse 14 é como se fosse uma relação, um contrapeso em relação aos 4 cavaleiros de Apocalipse. Porém, será que existem ainda 3 vozes que estariam ocultas? E será que para cada uma dessas vozes tem uma relação também com essas igrejas, já que Jesus está falando ao anjo daquela igreja, ou seja, determinada igreja, ao anjo dessa igreja eu falo isso, isso, isso. Será que também não tem a ver esse comando de cada uma delas? Isso que a gente vai ver aqui. A primeira voz, em Apocalipse 14, 6 a 7, fala que esse anjo traz o evangelho eterno, ele está pregando o evangelho eterno. Está falando que está pregando nos céus esse evangelho eterno, no céu, na verdade, né? No nosso céu aqui, né? E eu trouxe a comparação com a igreja de Esmirna. Será que ele não seria da igreja de Esmirna? E a igreja de Esmirna está em Apocalipse 2, 8 a 11. E por que dessa comparação? A igreja de Esmirna foi a única igreja que Jesus não tem nada contra. Se a gente for reparar, em cada uma das igrejas, Jesus fala, eu tenho contra ti isso, isso, isso. Eu tenho contra ti isso e aquilo. Porém, com Esmirna ele não tem nada contra. Porém, alguns dessa igreja de Esmirna ficarão presos por 10 dias, e ao vencedor será dado a coroa da vida. E em Apocalipse 14, 2 a 3, fala que eles têm voz como de arpistas. E essa coroa da vida também tem relação com a ressurreição, em que a segunda morte não tem poder sobre eles. Por isso tem essa relação com a coroa da vida. E essa igreja também representa os selados que serão comprados para ficar, para também anunciar o evangelho eterno. Porque as duas testemunhas vão estar anunciando a Israel, mas os selados vão estar pregando o evangelho eterno. E apesar de Apocalipse 14 estar falando de um anjo que prega o evangelho eterno, ele representa a igreja de Esmirna. Por isso que Jesus fala ao anjo, e esse anjo faz também alguma coisa. Ele fala, ele está liderando, ele está fazendo algo, né? E em Apocalipse 14, 2 a 5, fala sobre esses arpistas. Eles cantam um novo cântico. E na ressurreição, uma outra relação também com essa igreja, em Apocalipse 15, 2 a 4, fala sobre esse cântico de Moisés, que também vai ser cantado no dia da ressurreição. E onde é que essa primeira voz estaria em outro lugar em Apocalipse? Em Apocalipse 16, 5 a 7, fala sobre o anjo das águas. A gente já viu que águas representa povos. E o que eles falam? O que esses selados vão falar? Tu és justo, julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos, de profetas. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa também é a relação com esses selados, que muitos deles vão morrer também. E eles estão falando, justo é o Senhor que julgou todas essas coisas, porque esse povo derramou sangue de santos e de profetas. E a segunda voz, em Apocalipse 14, 8, diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Essa segunda voz está falando isso. E eu fiz analogia com a igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, de 18 a 29, que está descrito sobre essa igreja. E o que está falando? O que Jesus tem contra ela? Que eles toleram Jezabel, que se declara profetiza. E a gente já viu também essa analogia com essa grande meretriz que aparece em Apocalipse 17. E também toleram que ela ensina as coisas profundas de Satanás, como eles mesmos descrevem. E eu sei que é triste mais revelar isso, né? Mas muitos hoje em dia falam sobre batalha espiritual e falam, não, o diabo age assim, se você fizer isso ou fizer aquilo, o diabo entra, isso aqui, o diabo age dessa forma, age daquela forma. Como se conhecesse mais as coisas do diabo, ou seja, das profundezas de Satanás, do que das coisas de Deus. E eu também já caí nesses assuntos, porque realmente parece, né, ser importante conhecer o inimigo para poder combater contra ele. Mas se eu não conhecer o meu Senhor, de que vai adiantar? E eu pude aprender o caminho inverso, em que cada vez que eu conheço mais o Senhor, e é isso que os apóstolos incentivam, em prosseguir nesse pleno conhecimento do Senhor, cada vez que eu conheço mais de Deus, eu conheço mais a verdade e tudo começa a ser revelado. Eu sei que o diabo tem poder? Tem. Mas o limite dele é tão, tão pequeno que não se compara com Deus, não tem como. E cada vez que eu conheço mais de Deus, eu sei diferenciar mais as coisas do que é de Deus e do que não é de Deus. E diferente do que a religião traz, né, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é pecado, aquilo outro é pecado, eu tenho descoberto cada vez mais a liberdade que nós temos em Deus, que nós temos nessa terra, se o Espírito Santo estiver de fato em nós. Mas as pessoas querem pregar sobre tradições e costumes, como se estivessem defendendo a palavra de Deus, sobre coisas que não estão escritas, sobre o que pode e o que não pode, extraindo do texto de algo que não está explícito, como se fosse um pecado que realmente pudesse comprometer a salvação. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo, Ele é que vai nos revelar o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Nós não devemos ser escravos de homens, mas se tivermos que ser escravos de alguém, que sejamos de Cristo. E que Ele, através do seu Espírito, fala conosco e nos guia. Então, as pessoas querem substituir o Espírito Santo para poder falar, achando que receberam a autoridade de Deus e não conhecem a autoridade divina, de fato, de como que é. E querem dizer isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é santo, isso é profano. E eu acabo lembrando do texto que Paulo fala que para os impuros, nada é puro. Então você vai olhar para as coisas, isso aqui não é puro, isso aqui não pode, se ouvir música do mundo é pecado, vai te contaminar, se eu comer isso, comer aquilo. Mas o próprio apóstolo fala sobre comer comida sacrificada a ídolo, isso não é pecado, não te contamina. O próprio Jesus fala que não existe nada fora do homem que ao entrar nele o contamina. Nada. Mas as pessoas querem especificar, não, bebida alcoólica te contamina, sim, isso aqui, não sei o que e tal. Aí é uma decisão, você quer crer na palavra de Cristo como ela foi dita, ou você quer acreditar em algo que está deturpado por outros. E aí é uma decisão. Mas eu sei que não é fácil, porque se realmente não tivermos o Espírito Santo, que é a própria verdade, nós não vamos enxergar a diferença dessas coisas. E aí vamos acabar em preceito atrás de preceito, em regras e mais regras, coisas que não levam a nada e que diante de Deus não tem efeito algum. Mas voltando aqui ao assunto, esse anjo que fala caiu, caiu, a grande Babilônia, ele tem
grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. E ele exclama isso: caiu, caiu a grande Babilônia. Com ela se prostituíram os reis da terra. Ele também diz, esse anjo: retirai-vos dela, povo meu, os selados. Assim como as obras de Tiatira, as obras dos selados são mais numerosas do que as primeiras. E essas obras, elas estão escritas nos livros de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus fala sobre aqueles que abandonam o primeiro amor, ele diz: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Não são as obras que você fez quando você se converteu, como já vi pregações assim. As primeiras obras são as primeiras obras da igreja primitiva que está descrita no livro de Atos. As igrejas hoje seguem aquele padrão em que eles traziam seus bens aos pés dos apóstolos e os apóstolos repartiam para as pessoas, de acordo com a necessidade de cada um. Não ficava para o apóstolo e ele ficava rico e ele sustentava uma igreja física porque precisava de ser mantida por conta de água, de energia, comparando com hoje, né? Ou com o salário do pastor, sendo que o salário do pastor realmente não é ilegal, vamos dizer assim, espiritualmente falando, mas eles repartiam de acordo com a necessidade de cada um. Isso hoje é feito. Aí vão criar várias desculpas falando que isso não era prudente, eu não sei, mas aí a gente tem estudos aqui também escritos que falam melhor sobre isso, porque se isso não está sendo feito, então não estão seguindo a doutrina dos apóstolos. Simples assim, infelizmente. E por isso essa comparação com a igreja de Tiatira, porque é isso que Jesus fala. Com essa igreja, suas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas está se referindo aos selados ali. E o que também está escrito sobre a igreja de Tiatira. Se essas pessoas que toleram essa Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, e ela não é, e ainda toleram que essa mulher chamada Jezabel ensina coisas profundas de Satanás, se eles não se arrependerem, eles serão postos em grande tribulação. Essa grande tribulação se referindo aos 7 flagelos e o dia da ira do Senhor. Eles serão colocados nessa situação, se continuarem dando crédito a essa mulher que se chama Jezabel. Porque quando houver esse advento chamado arrebatamento, que na verdade é o espírito sendo removido, isso será uma morte instantânea, será como um mal súbito. E quando isso ocorrer, eles não vão querer aceitar que essa foi a salvação do Senhor. Na verdade, eles vão perverter isso. Vão dizer que essa foi o castigo de Deus para essas pessoas que estavam falando certas coisas. Não sei se como eu aqui falando e revelando certas coisas do Evangelho. E vão usar o texto em que Jesus fala que vai matar seus filhos e tudo mais. E eles já estão cumprindo o que está em Apocalipse 13, que eles vão profanar aqueles que habitam o tabernáculo divino, ou seja, que foram levados para lá. Eles já vão estar profanando essas pessoas. Porém, essa segunda voz, onde que ela também aparece? Em Apocalipse 18, 1 e 2, quando fala sobre esse anjo que desce do céu com grande autoridade e a terra se ilumina com a sua glória. E ele fala: caiu, caiu a grande Babilônia. Então aquela voz de Apocalipse 14, 8 tem a ver com essa voz de Apocalipse 18, 1 a 2. E agora vamos falar sobre a terceira voz, de Apocalipse 14, 9 a 12, que fala sobre os 7 flagelos e o dia da ira. E eu fiz a relação com a igreja de Laodiceia, que é a última igreja que Jesus está falando. Está escrito em Apocalipse 3, 14 a 22. E para mim tem a coisa mais grave ali. Eles são os mornos, né? Que Deus está a ponto de vomitar de sua boca. E o que que eles dizem? Não precisamos de coisa alguma. Eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o que que essa terceira voz vai falar? Lá em Apocalipse 16, 1. Eu vi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ou seja, que vão derramar as 7 taças. Em Apocalipse 16, 7. Ela também diz: verdadeiros e justos são os teus juízos. Mas, como aqui está falando sobre 7 flagelos, eu vou detalhar um pouco mais cada um desses flagelos e por que tem relação com essa igreja de Laodiceia, que é uma das advertências mais graves que Jesus faz. O primeiro flagelo, em Apocalipse 16, 2, lhes sobrevêm úlceras malignas e perniciosas. Eles não diziam, essa igreja de Laodiceia não diziam: eu estou rico e abastado, não preciso de nada? Será que agora eles vão precisar, já que tem essas úlceras perniciosas e malignas? E no segundo flagelo, derramou a sua taça no mar, e o mar representa os judeus. Eu vou detalhar um pouco mais isso mais à frente, mas é algo muito profundo quando essa representação de judeus representados pelo mar em Apocalipse. E só para dar uma breve explicação agora, quando Deus faz a promessa a Abraão que a sua descendência vai ser como a areia do mar, e tem ali o mar, né, nessa própria frase, quando fala em Provérbios que Deus deu suas ordens ao mar, em algumas traduções, principalmente as judaicas, vai falar que deu seus mandamentos ao mar para que ele não transgredisse esses mandamentos. Deus estabeleceu os judeus e deu mandamentos a eles. Aos judeus, eles têm 613 leis para seguirem. Então não é somente 10 mandamentos. 10 mandamentos é algo simplificado, mas no total são 613 leis que eles têm. E deu suas leis para eles não transgredirem. Isso está em Provérbios também. Quando lá em Gênesis fala que antes da terra ser formada ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se a água representa os judeus, Deus já tinha estabelecido os judeus antes mesmo da criação como o seu povo escolhido. E quando Deus faz ali na criação a separação de águas, os judeus já creem que ali Deus já estava profetizando o que iria acontecer no Egito, quando o mar se abria para os judeus passarem. Esse milagre já estava pré-determinado, por assim dizer, desde a criação. Isso iria acontecer em um outro nível de interpretação. Porém, a maior vitória dos judeus não foram eles atravessarem em terra seca e o mar ter sido aberto. A maior vitória para os judeus foi o mar ter encoberto os egípcios, a morte dos egípcios pelo mar. Essa foi a vitória deles. Mas aí talvez
você for olhar assim, poxa, mas e o dilúvio? Se os judeus representam o mar e o dilúvio. Aí eu preciso lembrar, fazer uma analogia também, com o fogo. O apóstolo Paulo falando, eu não lembro se é em 2 Coríntios, sobre que muitos vão passar por esse fogo, se não todos. E aqueles que têm obras que foram feitas em Deus para o reino, ao passar por esse fogo, essas obras vão permanecer. E por terem permanecido, eles vão receber galardão. Mas muitos vão passar pelo fogo e as obras deles, como não foram feitas em Deus, vão ser consumidas e eles vão sofrer dano. Porém, mesmo sofrendo dano, eles vão ser salvos como que pelo fogo. Agora, da mesma forma lá com a água, através da água, Deus purificou toda a terra. Porém, também através da água, Deus salvou Noé, como que por meio das águas. Então tem essa analogia e ela é muito grande, na verdade estaria um outro estudo só falando sobre isso. Mas os judeus são representados pelo mar lá em Apocalipse. Então quando fala que a besta que surge do mar está surgindo de Israel, da terra, a besta que surge da terra, os outros povos. Então tem essa combinação aí. E quando fala que, lá no final de Apocalipse 20, que o mar entrega os seus mortos, Jesus, em Lucas 11, no final do capítulo, Jesus fala que os judeus serão cobrados do sangue de todos os justos que morreram, desde Abel até Zacarias. Vai ser cobrado isso deles. E lá em Apocalipse está falando, eles deram seus mortos. Mas aí também não fala que, na Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, que o mar já não existe? Então, assim como o apóstolo Paulo falou que diante de Deus não há mais grego ou judeu, não existe essa distinção diante de Deus. Isso vai se cumprir na plenitude dos tempos, na plenitude dessa palavra, em que, de fato, lá nessa Nova Jerusalém não vai mais haver judeu ou grego, não vai mais haver essa distinção. O mar já não existe, já não vai existir mais. Então, voltando aqui ao texto, essas águas que o anjo derrama sua taça vai se tornar como sangue, sangue como de mortos. E em Apocalipse 3:17, falando também sobre aquela igreja, né, de Laodiceia, o que ele fala? Você fala que é rico, abastado e que não precisa de nada, mas você não sabe que você é um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Tipo assim, você nem sabe que tá vivo, né? Você parece vivo, mas tá como se fosse um morto. E o terceiro flagelo, derramou sua taça nos rios, e esses rios agora representando os demais povos. Lembra daquela estrela chamada Absinto, que cai nas fontes das águas? Representa as outras nações que não os judeus também. E como fonte das águas representa um alimento espiritual, as pregações que vão surgir a partir desse anjo, desse demônio que vai cair aqui, né, e vai influenciar esses pastores, vai se tornar tão amargas que muitos vão morrer por essas palavras, por essas pregações. Então, quando fala sobre essa estrela chamada Absinto que cai, não é um asteroide, não é um cometa, não é um meteoro, meteorito ou qualquer outra coisa do tipo. Estrela é anjo, e é um anjo que vai cair, vai ser lançado aqui. E a influência dele sobre essas águas, sobre essas pessoas que se apresentam como fonte de águas vivas, né, eles vão ser contaminados de uma forma que ainda nunca foi vista. Eu sei que a teologia da prosperidade é fácil de identificar que está errada, mas o que vai vir a partir daí vai ser muito intenso, a ponto de fato se cumprir aquilo que Jesus disse, que vão fazer sinais e prodígios para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Imagina os selados aqui vendo certos sinais e serem talvez confundidos. Poxa, será que ele é de Deus mesmo? Mas não vão ser enganados. Vai ser próximo disso. Vai chegar a um ponto que, poxa, parece que é, mas não é. Então, essas águas dos rios, no terceiro flagelo, também vão se tornar como sangue. Também a mesma semelhança do segundo flagelo. Uma com os judeus e outra com o restante dos povos. Todos vão estar como que mortos, mas ainda vivos, fisicamente falando. Mas por que está falando sobre essas fontes das águas, né? Porque, como Jesus disse, por conta dos judeus não terem dado os frutos que haviam sido prometidos, né, que Deus esperava, Jesus disse que o reino seria tirado deles para dar a outro povo que daria o respectivo fruto. Porém, nesse caso aqui, como eles são contaminados pela estrela Absinto, pelo anjo Absinto, por isso que está sendo derramado também sobre essas fontes das águas, sobre esses rios. Eu não sei se eu trouxe isso em outro vídeo, mas quando a gente vê em Apocalipse 22:15 que fala que ficarão de fora os cães, aí algumas pessoas fazem uma analogia com, porque os cães daquela época comiam os mortos e eles eram tidos como abomináveis, né? E fazem analogia com algum tipo de comportamento humano, mas se a gente ler Isaías 56:9-12, e eu gostaria de trazer isso aqui agora, a gente vai ver que é muito mais grave do que a gente imagina, e tem relação com tudo isso que eu tô falando. Isaías 56:9-12. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. E o que isso quer dizer? Não sei se já ouviram falar sobre pastores que anunciam que o Brasil vai ser restaurado, que na grande tribulação vai ter grandes conversões, que vai ser um avivamento, as coisas vão melhorar, em alguns aspectos vão melhorar espiritualmente. Mas o que Apocalipse está revelando é que não vai ser dessa forma. Apesar dos selados estarem aqui anunciando o Evangelho Eterno, não vão ser muitos que vão aceitar. Como já está profetizado, essas águas vão se tornar amargas. Então haverá também muitos sinais em que vão enganar, se possível, os eleitos. Então quando dizem isso, que o Brasil vai ser restaurado, que certas coisas vão melhorar,
parece que não estão considerando o que o Apocalipse está revelando, porque o próprio Cristo é quem abre os selos e está dando autoridade aos 4 cavaleiros do Apocalipse, em que, ao iniciar dessa grande tribulação, a operação do erro vai ganhar níveis que nunca alcançou até então, a ponto inclusive de promover uma ressurreição para a vergonha, porque o próprio Cristo dá essa chave ao 4º cavaleiro. Então, os sinais que eles vão promover vão ser enormes, então vão ser curas, milagres, vão ser várias outras coisas que a gente pode achar que seria de Deus, mas não será, vai ser um engano muito grande. Como em Apocalipse aqui mesmo, 16 vai falar sobre operadores de milagres, operadores de sinais. Então, isso é o que Jesus fala. Então, se essas pessoas estão falando que as coisas vão melhorar, o Brasil vai ser restaurado, exemplos assim, na verdade essas pessoas não estão sendo uns arautos de Cristo, mas do oposto a Cristo. Porque Cristo está dando autoridade aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como que as coisas vão melhorar, espiritualmente falando também, em relação a esse período de tempo que vai provar a todos os que estiverem aqui na Terra. Todos os que estiverem aqui na Terra vão ser provados. O que o Apocalipse revela é que não. Porém, não sei se está ficando um pouco mais claro, mas as 4 trombetas tocando, né, nesse ano que a gente colocou como 2026, agora, as mudanças não vão ser tão grandes, significativamente. Não vai ser enormes. As coisas vão continuar como estão. Alguns vão morrerem repentinamente, como um mal súbito. Ok, mas é uma fatalidade. Talvez vão dizer que é algum tipo de arma que foi usado. Se foi espiritual ou não sei o que vão poder dizer sobre isso. Mas as coisas vão continuar como já estavam. E essa operação do eu vai ganhar, assim, um nível que nunca alcançou até então. E as coisas vão parecer, humanamente falando, que vão melhorar. Parece que vão melhorar. Uma nova ordem mundial se formando e tal, mas culminando lá em 2029. Realmente se formando, né? Realmente se cumprindo. Até com uma marca mesmo, né? Então não é por agora, as coisas vão continuar. Então, talvez alguns só vão abrir os olhos lá no final, 2029, por aí. Uns 3 anos depois. Mas, se não receberem a marca, ainda tem redenção, né? E por que essa marca é tão um divisor de águas, né? Além de rejeitarem o Messias, o verdadeiro, estão fazendo aliança com aquele que não é, com o oposto, né? É uma aliança, é algo muito sério. Se quando Cristo faz a oração em João 17 para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai, essas pessoas estarão sendo um com o oposto ao dele. Estão sendo inimigos de Deus também. Então, vão receber algo que único na história, né? Mas, continuando agora no 4º flagelo, o sol queimando os homens com fogo. Em Apocalipse 3,15, também em relação com essa igreja de Laodiceia, Jesus diz, quem dera fosseis quente, e aqui eles vão ser queimados com fogo. Em Lucas 12,49, Jesus diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Isso vai acontecer. E um dos flagelos é esse. Ainda não é o fogo que Jesus vai trazer, mas esse fogo aqui já vai começar a queimar, o sol vai queimar, né? E eles blasfemarão contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Ou seja, rejeitaram a repreensão e disciplina de Deus. E é o que Jesus fala para essa igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Como eles rejeitaram, agora eles estão blasfemando contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E lembrando uma coisa que eu já trouxe antes, e talvez alguns podem não aceitar, que quando fala que o sol e a lua vão perder o seu brilho, o sol representando a justiça e a lua representando os judeus, em relação à justiça divina, do que nós devemos fazer ao próximo, aqui, nesse caso, está se tratando do sol de fato. Então, parece ser controverso como é que o sol esfria, quer dizer, como é que o sol perde o brilho, mas agora ele queima. Se for olhar fisicamente falando, pode parecer que a estrela, o sol, está perdendo a vida, né? Está nos últimos momentos, nos últimos estágios em que ela começa a perder o brilho, começa a esfriar, porém ela começa a expandir a ponto de chegar próximo à Terra e queimar as pessoas. Mas fisicamente falando, isso não está próximo de acontecer. Isso demoraria milhões de anos para acontecer. Seria impossível de Deus fazer isso fisicamente? É evidente que não. Mas, como são conceitos diferentes, o sol e a lua, aquela questão de perderem o seu brilho, não tem a ver agora com isso aqui, em que agora sim o sol está queimando, ou seja, o calor vai aumentar, na verdade. E agora, em relação ao 5º flagelo, derramou a sua taça sobre o trono da besta. E qual a relação com a igreja de Laodiceia? Em Apocalipse 3,21, fala que a promessa ao vencedor é de sentar no trono do Senhor, junto com ele, Jesus. Assim como Deus Pai fez com Jesus, Jesus faria com aqueles que vencerem. Então, olha essa relação, parece que é oposto, né? Enquanto agora está derramando sobre o trono da besta, o vencedor, aquele que realmente venceu, vai sentar no trono junto com Cristo. E o 6º flagelo, sai da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, como rãs. E o que fala em Apocalipse 3,16? Deus falando, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Relações opostas aqui, né? E o 7º flagelo, o maior terremoto da história, que nunca ocorreu. A grande cidade, aquela que domina sobre todos os povos, né? Lá no final, em Apocalipse, vai se dividir em 3 partes. Os Estados Unidos, se não me engano, tem um rio, não sei se é o Mississippi, que corta praticamente o país inteiro, né? E também tem uma falha na Califórnia, se não me engano, uma falha geológica, né? Ali pode ter um terremoto chamado Big One. O pessoal chama assim, seria o maior terremoto da história. Mas a gente vê que ao longo de Apocalipse existem alguns terremotos, mas esse aqui vai ser realmente o maior de todos eles. Imagina se, comparando agora com os Estados Unidos, não querendo dizer que é exatamente eles, mas é o mais provável, um terremoto dividir um país daquele tamanho em 3 partes. Então realmente seria um terremoto imenso. E alguns sobreviveriam estando em navios, porque apesar das ondas, né, sobe e desce. Talvez não viraria embarcações, né?
talvez. E o que mais também tem nesses flagelos? Tem grande chuva, né, de pedras, saraiva, né, de pedras, e o flagelo é sobremodo grande. E o que que fala de novo em Apocalipse 3:19? Repreendo e disciplino a quantos amo. E essa é a diferença daqueles que receberam o evangelho e receberam a repreensão divina no devido tempo. Agora a repreensão e disciplina vai ser de uma forma sobremodo grande. Então, é melhor receber antes. Você pedir voluntariamente ao Senhor: Senhor, me corrija, me repreenda, me disciplina, porque eu quero ser amado pelo Senhor. E as pessoas hoje em dia não querem repreensão do Senhor, mas querem ser amadas pelo Senhor. Não tem como um sem o outro. E sobre a quarta voz, em Apocalipse 14:13, diz: Bem-aventurados os mortos, aqueles que já morreram no Senhor, né? Desde agora. E o que isso quer dizer? Os que foram poupados desta hora das dores, que morreram no Senhor, quer seja na ceifa, que seria no ano de 2026, ou quer seja na vindima, que a gente apresentou, sendo em 2029. E isso tem relação com a igreja de Pérgamo, né? Apocalipse 2:12 a 17, que fala sobre essa igreja. E por que dessa relação com a vindima, no caso? Essa igreja, Jesus fala que nessa igreja tem pessoas que sustentam a doutrina de Balaão e ensinam a armar ciladas aos israelitas. E Balaão teve aquela relação com os hebreus, os judeus ali, né? Por isso dessa vindima, porque os judeus são representados também pelas uvas e serão ceifados ali na vindima. Ao vencedor comerá o maná escondido, mais uma relação com os hebreus no deserto que comeram o maná. E também receberiam uma pedrinha branca, que pode ser tanto para absolvição quanto para inocência. Essa relação também, apesar de ser mais com os gregos, né, esse costume, mas os judeus também vivenciaram isso na sua época, na época de Jesus. Né? Então, essa igreja representa os judeus que passaram a crer no Messias, e então virá a vindima. Eles também morrerão assim como na ceifa, que aqueles que creem em Jesus hoje terão seus espíritos levados. E por isso, esse vínculo com essa quarta voz, bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor. Esse é o tipo de salvação que Deus faz para o seu povo. Parece contraditório, poxa, Deus está trazendo a morte para nós? Poxa, Deus não trazia a morte para os primogênitos dos egípcios, agora está trazendo a morte para nós? Mas nós não somos deste reino, nós queremos a pátria celestial, e Deus está nos levando para lá, lá que será. E onde que aparece também essa voz, essa quarta voz, em Apocalipse 14:18, quando fala sobre essa vindima? O anjo que tem autoridade sobre o fogo fala ao anjo que tem a foice, para juntar os cachos e vindimar a videira, ou seja, os judeus. E olha só essa relação com o fogo também. Lembra dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha e ali no meio do fogo foram salvos? E assim também será. E olha só, como eu falei de 4 vozes, ainda tem 3 vozes que estão como se fossem ocultas, né? Ali também é Apocalipse, porque a gente vai ver, tem várias vezes que o apóstolo João fala: eu ouvi uma voz, e ouvi isso, ouvi aquilo. Em alguns momentos ele detalha, em outros não. E a primeira voz oculta estaria em Apocalipse 12:10, um anjo falando: agora veio a salvação. E eu comparei com a igreja de Filadélfia, que está escrito em Apocalipse 3:7 a 13, que, semelhante à igreja de Esmirna, que Jesus não tinha nada contra, porém a igreja de Filadélfia, Jesus dá a promessa que eles serão guardados da hora da provação, ou seja, a igreja, representando a ceifa. Enquanto os judeus serão na vindima, a igreja será na ceifa. Um em 2029 e outro em 2026. Em Apocalipse 14:15 a 16, fala sobre essa ceifa. Seria essa voz oculta, que está lá em Apocalipse 12:10 também. Agora veio a salvação. E de novo, estou reforçando isso. Essa salvação será a remoção do espírito dessas pessoas. O corpo vai ficar aqui morto. Lembra quando Jesus fala: onde tiver o corpo, aí estará os abutres? Os abutres representando os demônios que serão expulsos das regiões celestes, lançados aqui. Onde estiver o corpo, as pessoas aqui vão ficar mortas aqui. Os que fazem parte da verdadeira igreja de Deus. E essa será a salvação para eles. Ser removido dessa terra, enquanto aqui vai ser um momento de provação, de tribulação, de muitas dores. E a segunda voz oculta, em Apocalipse 11:12, ele diz: grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E eu comparei com a igreja de Sardes. E por que disso? Sendo que em Apocalipse 1:12 está falando sobre as duas testemunhas. E o que Jesus fala para a igreja de Sardes? Tens nomes de que vives e está morto. E as duas testemunhas guardam o nome de Deus em si. E elas vão ser mortas, elas vão estar como mortas. E elas representam então as duas testemunhas que vão morrer e vão ressuscitar ao ouvir essa voz que está em oculta, né? Subir para aqui. E o que também está de promessa para o vencedor dessa igreja? Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Então, Jesus, o Messias, vai confessar o nome deles diante do Pai, do Deus Pai e diante dos anjos. E lembrando que essa segunda voz se trata do segundo ai, e a primeira voz oculta ali seria a primeira trombeta. E essa segunda voz também tem relação com a sexta trombeta e os 4 anjos que estão presos no rio Tigre e Eufrates. E aí existe uma relação entre Apocalipse 9:13 e 16:12, em que na sexta trombeta, um anjo dá um comando para soltar esses 4 anjos, e em Apocalipse 16:12 fala de novo sobre esse rio Eufrates, que será secado. E a terceira voz oculta, que seria a última, né? Em Apocalipse 18:21, esse anjo fala: a Babilônia será arrojada, né? E comparei com a igreja de Éfeso, em Apocalipse, que está escrito em Apocalipse 2:1 a 7. O que Éfeso fez? Abandonastes o teu primeiro amor. E o que isso significa? Após a vindima, representando os judeus, quando perceberem de onde caíram, e é isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Quando eles perceberem isso, vai se cumprir o que está em Apocalipse 17:16, que aqueles 10 chifres ali, representados sobre 10 governos ali, né, 10 pessoas, odiarão a meretriz, porque fizeram eles pecarem, fizeram eles se prostituírem, né, fizeram eles aceitarem a marca e o sistema desse anticristo, creram nesse falso Messias, e a farão devastada. Então, eles abandonaram o primeiro amor, abandonaram esse amor ao Messias, o verdadeiro, para se prostituir com outro. E Jesus fala: arrependa-te e lembra de onde vocês caíram. Porém, como eles terão aceito a marca,
uma grande pedra de moinho é arrojada para dentro do mar. E como a gente já falou que o mar representa os judeus, isso vai motivar aquele acampamento do Armagedon, que vão se juntar contra eles para tentar eliminar, além de tentar lutar contra Jesus, né, o Messias, o verdadeiro. E olha só, como existem 7 igrejas, também Apocalipse fala sobre 7 cabeças. E vamos ver essa relação que tem, que pode haver um com o outro, né? 7 igrejas e agora 7 cabeças que estão sendo opostas entre si, né? E também a meretriz, né, a grande meretriz, também tem essa representação, ela tem 7 cabeças, 7 falsas igrejas, né? E que aparentemente vão prosperar nesse meio, né? E como eu já tinha falado há um tempo atrás, os judeus têm essa relação em que cada mês tem uma relação, um vínculo com uma tribo judaica, né? E de onde tiraram isso também, né? Em Números, capítulo 7, quando fala ali sobre as ofertas que cada tribo vai levando, faz uma relação do dia e da tribo que está levando. Então esse dia foi transportado para mês. Ou seja, no primeiro dia, tal tribo levou tal oferta. No segundo dia, tal tribo levou outra oferta. Isso fizeram uma relação com os meses. Se no primeiro dia a tribo de Judá levou ofertas, esse primeiro dia representa o primeiro mês religioso. E o primeiro mês do calendário religioso é o mês de Nissan. Então, o mês de Nissan é representado pela tribo de Judá. E assim por diante. Ele tem em ordem esses dias e essas tribos. Então, se as 7 igrejas de Apocalipse correspondem às 7 tribos de Israel, como é que ficaria essa relação? E eu gostaria de apresentar 4 informações aqui. Porque quando lá em Êxodo 28 fala sobre as pedras sacerdotais que é colocada nas vestes do sacerdote, cada pedra ali representa uma tribo. E ali está escrito em uma ordem, né? E na Bíblia nada é por acaso. A ordem das coisas, a ordem das palavras, a ordem das tribos tem uma importância, tem um significado, tem um porquê, tem uma explicação. Então, isso por si só já daria um estudo, porque a gente vê ao longo da Bíblia 4 ordens diferentes, relações diferentes. Então, em Êxodo vai mostrar a ordem das tribos em relação às pedras, e já adiantando também que como em Apocalipse fala algumas palavras diferentes, às vezes parece que pode ficar impreciso em relação à tribo em relação à pedra. Mas eu gostaria de trazer essa ordem em cada uma delas. Em Êxodo vai mostrar essa ordem aqui da escrita. Em Apocalipse 21, falando sobre a Nova Jerusalém, vai falar sobre essa relação aqui de tribos, em que nessa relação com a de Êxodo, somente a tribo de Judá está na mesma posição, na 4ª posição. Já em Ezequiel, o que fala em Ezequiel 28? A gente aqui no cristianismo crê que quando está falando ali em Ezequiel 28, está falando sobre Satanás, em que Satanás recebe 9 pedras, e esse 9 tem uma relação com Satanás, né? E ali aparece o ouro também, mas o ouro não é pedra, o ouro é metal, já para adiantar para não ter alguma confusão. Mas ele recebe 9 pedras. Em relação à ordem de Ezequiel 28 com o Êxodo 28, somente 2 tribos permanecem na mesma posição, a de Ruben e de Simeão. Já em relação a Ezequiel 28 com Apocalipse 21, somente a tribo de José fica na mesma posição. Porém, como são 9 pedras, 3 ficam de fora. A tribo de Dan, Naphtali e Gad, que a gente vai ver aqui também. Porém, agora tem de Apocalipse 7, uma outra relação que é diferente da relação do Apocalipse 21. No mesmo livro tem ordens e tribos diferentes, o que está nos mostrando algo, está nos ensinando algo. E olha só, na 6ª posição, no seu número 6, né, existe a tribo de Manassés, sendo que nas outras relações existe a tribo de José. E Efraim e Manassés são filhos de José. Mas ali em Apocalipse 7, quando está falando dos selados, fala a tribo de Manassés, na 6ª posição. E também na posição 11, fala sobre a tribo de José, o que não faria muito sentido. Por que está falando de Manassés, se já está falando de José, se Manassés é filho de José, assim como Efraim? E ali na relação de Apocalipse 7, em relação a Êxodo 28, somente a tribo de Benjamim está na mesma posição. Tudo isso está nos ensinando alguma coisa. E o que aqui em Apocalipse 7 é tão curioso? Que aqui nessa relação fica de fora a tribo de Dan e também de Efraim. E isso tudo tem relação com o que a gente vai ver lá na frente em relação aos meses, no próximo vídeo. Porque como cada mês tem relação com uma tribo, cada mês tem um versículo vinculado, ou tem também um sentido, tipo visão, tipo tato, alguma parte do corpo que também está relacionado. Tem alguns significados que estão nos ensinando alguma coisa que tem a ver com Apocalipse. Está nos ensinando cada vez mais essa revelação de Apocalipse, nos aperfeiçoando nisso. Porque é muito curioso essa tribo de Dan, principalmente, ficar de fora dessa relação de Apocalipse 7. Porque o correto, se fosse analisar, se existe a tribo de Manassés e de José, então a tribo de Dan deveria estar dentro. Tira Manassés, já que está citando José, e a tribo de Dan permanece. Mas a tribo de Dan está sendo removida e fica a de Manassés. A de Manassés, que é o menor, que Jacó já tinha falado que Efraim seria maior que Manassés, mas por que aqui nessa relação Manassés, que é o menor, está? E olha só, ele está falando uma relação dos selados, dos escolhidos. Então, isso tem um ensino muito grande em relação a isso. Além de permanecer a de Benjamim. Então, coloca Judá em primeiro e Benjamim em último. Lembra das 2 testemunhas que nesse capítulo aqui parece que dá uma ênfase sutil em que a palavra selada aparece 2 vezes? E eu ouvi o número dos selados. Os selados de Judá foram tantos, e depois, quando vai estar falando de tribo por tribo, não repete a palavra selados, mas quando vai lá no final, de novo, com Benjamim, fala os selados de Benjamim foram tantos. Então, tudo isso aqui está mostrando algo que a gente precisa investigar cuidadosamente. E olha só uma curiosidade. Nessa profecia que Jacó está fazendo, em Gênesis 49, 16 a 17. Dan, falando sobre a tribo de Dan, julgará o seu povo. Lembra que haverá o falso profeta, o Messias filho de José, que é militar, né?
e o Messias filho de Judá, que é um falso Messias, né? Tá falando, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Sendo que isso parece contrariar, porque o rei no virar da tribo de Judá, por que agora Dan tá julgando o povo? Estranho, né? Mas olha só a continuação. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Não tem uma relação desde Gênesis, quando fala que a serpente irá ferir o calcanhar? Aqui tá falando que morde os talões do cavalo. E olha só, tá comparando Dan com uma serpente. Não seria esse falso Messias que tá aparecendo lá como o antigo dragão, a antiga serpente? E uma coisa curiosa que eu não coloquei aqui no vídeo, mas eu vi uma pregação de um outro pastor que a gente já ouviu falar sobre 4 seres viventes. Mas será que Satanás não era o 5º ser vivente? Porque esses seres viventes são querubins. E Satanás era o querubim da guarda. E tinham 4 rostos, né? Tipo, de homem, o de leão, o de boi e o de águia. Será que ele não era o dragão, que era o 5º? E olha só essa relação com o que ele mesmo profanou como o pentagrama, com 5 cabeças ali, né? Ele profanando o divino. Então eu achei isso curioso, me parece ser verdade, em que ele fazia parte desses seres viventes. Que ele, como esse 5º elemento ali, ele guardava a glória de Deus. Então, tudo isso está fazendo sentido agora. E sobre a tribo de Zebulon e Naftali, em Isaías 9, 1, 2, tem uma relação com Mateus 4, 12 a 16. Por que em Isaías 9 diz: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então olha só, ele está trazendo a informação sobre 2 tribos, Zebulon e Naftali. Porém, a gente já sabe que isso já se cumpriu em Mateus. Deus transformou esse significado dessas 2 tribos quando Jesus veio. E o povo viu uma luz, né? Em Gênesis 49, 21, qual é a profecia de Jacó para Naftali? Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. E o que Apocalipse 13, 11 diz? Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Falava coisas formosas que enganam. Em Jeremias 49, 1, a respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Milcom a Gade? Aquilo que a gente já trouxe no vídeo passado, sobre esse Milcom ser um deus pagão, em que agora Milcom herdou a Gade, como assim? E o seu povo habitou nas cidades dela. Por que isso aconteceu? Então, existe essa Gade que a gente precisa estudar. Então, olha só, se 7 igrejas são 7 cabeças, então a gente precisa analisar 7 meses para entender melhor o Apocalipse. O ideal seria analisar todas elas, mas acho que 7 pelo menos, com mais minúcias, né? E olha só as relações que os judeus têm em relação a essas tribos, porque parece estranho, né? Parece que uma hora tá umas tribos, outra hora parece que estão outras tribos, mas são 12 meses. Na verdade são 13. No judaísmo existem 13 meses. Como eles têm um calendário lunar, mas não é somente lunar, é lunar e solar. Por que isso? Porque se fosse somente um calendário lunar, ao longo dos anos, determinados meses iriam trocando as estações. Tipo assim, se o mês de janeiro é em verão, ao passar dos anos, janeiro poderia ser no inverno. Então, para manter os meses nas suas respectivas estações, é preciso alguns ajustes. No calendário gregoriano, a gente tem 365 dias e, às vezes, a cada 4 anos, um dia a mais. No judaísmo, essa conta é muito mais complexa, é bem diferente. Em relação a isso, se não me engano, no intervalo de 19 anos, 7 anos tem um mês inteiro a mais. Então, por exemplo, o mês de Adar, quando tem esse mês a mais, tem Adar 1 e Adar 2, esse mês a mais. Então, o que acontece? Originalmente tinha a tribo de José, mas como o próprio Jacó disse que os filhos dele seriam 2 nações, então essas 2 nações foram incorporadas nessas 12 tribos. Para serem incorporadas nas 12 tribos, sai a tribo de Levi e a tribo de José. Então, saindo a tribo de Levi e de José, entra a tribo de Efraim e de Manassés. Então, em vez de ser 14 tribos, volta para 12. Sai a tribo de José e de Levi. Porém, como são 13 meses, e a tribo de Levi existe, né? A tribo de Levi, ela, como a gente já sabe, dali que surgem os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então, essa tribo é representada por Adar 2, esse mês a mais. Então, tem essa relação aqui do lado, e as tribos que a gente vai estudar vai ser de Ruben, Simeão, Efraim, Manassés, Dan, Aser e Naftali. E lembrando também em Gênesis 48:5, Jacó falando sobre esses filhos de José, eles serão meus filhos, né? Serão meus. Por isso que foram incorporados nessa contagem das tribos, Efraim e Manassés, segundo o mérito do próprio José, de ele ter perseverado tanto tempo e salvado toda aquela geração por meio da sua sabedoria, né? Pela intervenção divina. E a tribo de Aser, ela representa o mês de Shevat. Uma curiosidade é que quando redistribuímos as letras desse mês de Shevat, formam a palavra cabeça em hebraico. E os judeus têm muito disso também. Às vezes eles redistribuem a mesma palavra e formam outras palavras. Ou aquela palavra tem um valor numérico e eles comparam com uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico e tem sentido um com o outro, tem uma relação com o outro.
A tribo de Ruben é o mês de Tamuz, que é o quarto mês. A tribo de Simeão representa o mês de Av, que é o quinto mês. A tribo de Levi, como eu falei, é o mês de Adar 2. Em Gênesis 49:5, Jacó fala que os dois são irmãos e por isso que tem essa relação Simão e Levi. E quando a irmã deles foi profanada, eles vingaram essa profanação. E é estranho, né? Jacó fala que os dois são irmãos, sendo que eles são em 12 irmãos. Por que ele está fazendo essa ênfase, né? Com esses dois irmãos. E Levi representa o mês de Adar 2. E isso tem um significado importante, porque Adar 2, o mês de Adar, na verdade, eles chamam como se fosse um mês grávido, porque às vezes, em determinados períodos de anos, tem esse mês a mais. Então é como se estivesse dando à luz esse mês a mais. E curiosamente, o mês grávido, né, esse ano de 2027 e 2030 vai ter esse Adar 2. E como eu já tinha trazido no vídeo passado em relação a 2030, de março de 2030 ser o dia da vingança do nosso Deus, é o mês de Adar 2, porque 14 de Adar se comemora Purim, que é o livramento do povo judeu na época de Esther. E em 2030, nesse mesmo dia, seria o dia da vingança do nosso Deus. E os judeus têm isso, que quando o ano tem Adar 2, a festividade de Purim, ela é comemorada no segundo Adar, Adar 2, não no primeiro. Eles transferem essa festividade para Adar 2, porque tem conexão também com a Páscoa, tem uma ligação um com o outro. A outra tribo que a gente vai estudar é Efraim, que representa o mês de Tishrei, que é o sétimo mês. E também a gente vai ver a tribo de Manassés, que representa o mês de Reshivan, sendo que Efraim e Manassés procedem de José. E também a tribo de Dan, que representa o mês de Tevet, que é o décimo mês. Por que eu coloquei somente essa ênfase em 4 meses? O quarto, o quinto, o sétimo e o décimo. Por conta dessa profecia de Zacarias 8:19, que os judeus também estão esperando por isso, em que Deus promete que essas datas receberão novo significado. Mas como que eles receberão um novo significado? Como é que está escrito em Zacarias 8:19? Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, e do quinto mês, e do sétimo, e do décimo, serão para a casa de Judá regozijo. Olha só, a casa de Judá, né? Do Messias, filho de Judá, né? Regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. E para o cristianismo, isso representa que, como a lei passou, então agora são festividades, não é mais jejum. A gente vai ver no próximo vídeo em que esses meses têm dias específicos que ocorreram tragédias para o povo judeu, em que Deus também instaurou ali jejum para esses dias. E esses jejuns são importantes para lembrar tanto do que ocorreu e como para não proceder mais da mesma forma para que o mesmo venha a ocorrer no futuro. Então Deus está prometendo que esses 4 jejuns, que são em meses diferentes, vão ser transformados. Mas isso está nos ensinando algo. O que vai acontecer em cada mês, que comparado ao que já aconteceu e que a gente pode ver e interpretar em Apocalipse. Então no próximo vídeo a gente vai, de fato, detalhar esses meses e mostrar algumas datas em que essas coisas podem realmente ser transformadas. Tudo isso para o engano. Além de sinais e prodígios e que vai ser permitido ser feito, tem tudo isso aqui que Satanás vai tentar enganar o povo judeu, de acordo com aquilo que também já tinha falado. Porque se eles tiverem realmente êxito em enganar, em eles aceitarem essa aliança, essa nova aliança, mas agora de Satanás recebendo essa marca, então eles vão deixar de ser nação perante o Senhor. E isso vai ocorrer no dia da ira do nosso Deus. Mas no próximo vídeo a gente vai continuar isso aqui. No próximo vídeo vai ser um pouco mais longo, porque vai ter muito mais detalhe para ser tratado.